pessoal, tudo bem? Hoje nós retomamos então a nossa disciplina Gestão e as Inovações Tecnológicas para a Educação e nós vamos trabalhar a temática de gestão escolar e as tecnologias, de modo a fazer uma reflexão crítica, né? Portanto, nosso objetivo é reconhecer de modo crítico, né? Refletir, melhor dizendo, de modo crítico, sobre o uso de inovações tecnológicas na educação e na gestão escolar. Bom, primeiramente, né, vamos pensar aí na articulação entre a sociedade, a educação e a tecnologia. Nós sabemos que a tecnologia está cada vez mais presente, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, impactando na nossa vida, né, na nossa forma de ser, nas relações que nós criamos. Cada vez mais as tecnologias integram tempos e espaços, mobilizando, né, a nossa realidade, tanto virtual como real. Há autores que consideram a nossa época conhecida como uma sociedade do conhecimento e também como uma sociedade de redes que se organiza por meio das tecnologias, né? Somente atualmente as tecnologias interativas disponíveis por meio da tecnologia digital. Pois bem, essa realidade, né, ela tem gerado o quê? Uma nova forma, né, na expressão, inclusive na organização de movimentos sociais, né, com a combinação aí do ciberespaço, das redes sociais, da comunicação e, ao mesmo tempo, da relação com o espaço público. A gente pode dar um exemplo, né? A Primavera Árabe, uma grande movimentação que colocou aí, derrubou os governos árabes. E também alguns movimentos sociais, como nós tivemos aqui em relação no Brasil, né? Em relação à organização, a população foi para a rua, reivindicar, né, a diminuição das tarifas de transporte público há alguns anos atrás. São exemplos aí, então, dessa nova realidade que nós estamos inseridos. Avançando um pouco aqui no que eu quero trazer na aula de hoje, nós queremos compreender, né, de forma crítica essa relação da tecnologia, principalmente dos dispositivos, né, tecnológicos relacionados ao mundo virtual, ao mundo digital, né? E para isso nós temos que ter algumas referências. Então nós partimos de uma compreensão que uma percepção crítica dessas inter-relações é algo fundamental para a elaboração e execução de processos educativos que contemplem uma formação crítica, integral e permanente. Nesse caso, eu trago duas questões aqui iniciais, para a gente pensar e fazer a nossa discussão. Primeira, a tecnologia, pensar no sentido amplo, né, e também no sentido específico, né, em relação ao desenvolvimento científico e tecnológico, a tecnologia é neutra por natureza, ou seja, livre de interesses, ou ao contrário, ela é condicionada por valores? Uma segunda questão, né, é se a tecnologia é autônoma ou controlada pelo homem. Nós veremos que em torno dessas duas questões se inscrevem 4 grandes visões, né, que nós encontramos aí na literatura, que tratam sobre a discussão tecnológica, a relação entre ciência e tecnologia, relação entre sociedade, tecnologia e educação. Vejamos aqui nessa imagem, né, de forma sistematizada, essas 4 grandes visões. A primeira é o determinismo, né, a qual nós nos centraremos logo mais um pouco em relação à caracterização do determinismo. Podemos ver que no quadrante em que se encontra o determinismo, né, ele é guiado por 2 vetores, né, caracterização por uma dimensão neutra e autônoma.
né? No segundo quadrante, nós temos o instrumentalismo, né? Então, o instrumentalismo está no quadrante de uma dimensão neutra, por um lado, e, por outro, uma ideia de controle, né? Controle da tecnologia pelo homem. Embaixo, nós temos o substantivismo, que caracteriza aí por uma dimensão autônoma da tecnologia, pensada em termos de não controlada pelo homem, e, ao mesmo tempo, condicionada por valores, né? E, por fim, no último quadrante, a teoria crítica, né? Que ela justamente é uma versão, uma compreensão teórica e conceitual da tecnologia, em que ela é tanto condicionada pelos valores que eu digo, são os valores sociais, valores do contexto histórico, os valores políticos e econômicos de uma época em que ela é produzida. E também ela seria controlada pelo homem. Bom, nós não vamos aprofundar, mas isso é para a gente ter uma ideia de que o debate é bastante complexo, né? Cada uma dessas visões, elas têm uma determinada relação que se coloca da sociedade em relação à própria tecnologia. E nós vamos ver agora, então, o que é a visão conhecida como a visão mais predominante, né? Predominante nos discursos, né, dos governos, nas políticas de ciência e tecnologia e também nos documentos, né, internacionais aí, das agências multilaterais, que é o determinismo. Então, o determinismo tecnológico, ele pressupõe, como nós vimos aí, uma autonomia. A tecnologia seria totalmente independente, né? Seja de desejos humanos ou de qualquer outro fator externo. O professor Renato Dagnino, ele compreende que essa dimensão da autonomia presente no determinismo tecnológico, ele envolve o quê? A ideia de que a tecnologia está apoiada na ciência e no método científico, e em busca da eficiência crescente, e teria suas próprias leis imanentes, seguindo uma trajetória linear e inexorável, governada por esse impulso endógeno, né? Então, nós não teríamos aí nenhum controle externo sobre a tecnologia. Ela, por si própria, ela vai se fazendo com um fim em si mesmo, ok? Uma outra dimensão, que nós já colocamos aqui, é a neutralidade, né? Então, nessa perspectiva, o determinismo tecnológico entende que a tecnologia é um fenômeno neutro, né? Desprovida de valores e de interesses sociais, né? Em outras palavras, essa perspectiva, a perspectiva neutra, implica o resultado material da tecnologia, enquanto um dispositivo técnico qualquer, e é simplesmente uma concatenação de mecanismos causais que pode ser usada para o bem ou para o mal, né? Então, nós temos aí uma visão de que é bem comum, né, de que a tecnologia em si, ela não agrega, ela não estaria associada a nenhum tipo de valor, né? E sim o uso que se faz dela que determinaria, portanto, a sua valorização, certo? Bom, vamos avançar aqui e apontar mais duas características do determinismo tecnológico. O primeiro é o condicionamento, né, e o segundo, a unidirecionalidade, ou seja, a tecnologia, ela condicionaria o desenvolvimento da sociedade, nesse sentido ela é entendida como condicionamento do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento social, né, ao ponto que é impossível se pensar hoje uma sociedade que não desenvolva suas tecnologias e que possa ainda se manter competitiva no mundo globalizado. Perfeito? Ao mesmo tempo, ela condiciona a sociedade de forma unidirecional, ou seja, é a tecnologia no sentido da sociedade e não a sociedade condicionando os usos da tecnologia, né? Então, essa visão é a visão predominante, é a visão homogênea,
e ela carece de reflexão, né, crítica, porque parte do princípio de que a simples presença ou uso de tecnologias, nós garantiríamos um certo desenvolvimento. O fato é que as tecnologias, elas são produzidas e elas são determinadas em certos contextos sociais, e quando elas são transferidas, realocadas para outros contextos, né, o padrão que se coloca, os valores que estão subjacentes a essas tecnologias são reproduzidos sem a própria consciência daqueles que as utilizam. Essa é uma questão colocada de forma bastante crítica, né, porque se pensa aí o determinismo tecnológico como a ausência de conhecimento e controle dos processos que envolvem questões relacionadas à tecnologia, seu desenvolvimento, a produção, a educação, a divulgação e a apropriação delas, né, por parte da sociedade. Então, essa ausência de consciência e de controle em relação ao conhecimento e à utilização dessas tecnologias é tido como um processo bastante reducionista, né, e pragmático do uso das tecnologias, que terminam, por enfim, trazendo um certo nível de alienação dos usuários, né? E nós poderíamos dar uma série de exemplos de dados que são coletados aí pelo meio das redes, ao uso hoje das redes sociais, enfim, e que muitas vezes os próprios usuários desconhecem a utilização e o funcionamento, né, desses meios e tecnologias. Muito bem. Em contrapartida, né, uma visão mais determinista, nós temos o quê? A teoria crítica da tecnologia, né? Ela torna a tecnologia como uma construção social, portanto, ela não é neutra, né, ela não é autônoma, mas ela está condicionada justamente pelas relações de produção em que a tecnologia é desenvolvida. Então, tem-se o quê? Que a teoria crítica da tecnologia entende que, onde quer que as relações sociais sejam mediadas pela tecnologia moderna, é possível introduzir controles mais democráticos e reformular a tecnologia. Portanto, há uma intervenção, um controle direto, né, da sociedade, do homem, em relação ao uso, né, e às finalidades da produção das tecnologias. Há também uma questão que é o controle da produção dos sentidos, né? Então, o que nós vamos fazer? Para que serve, né? Então, a produção de sentidos e significados que os grupos sociais vão desenvolvendo em torno desses artefatos tecnológicos passa a ser um debate importante. É como se eu fosse trazer para a minha escola um debate sobre a importância do uso das tecnologias e nós começássemos a produzir, né, significados e sentidos para a utilização delas no sentido da melhoria, vamos dizer assim, dos processos de trabalho pedagógico, dos processos de gestão e assim por diante, né? Nesse sentido, a teoria crítica da tecnologia, ela entende que a tecnologia media e molda os grupos sociais, mas que, por sua vez, mediam e moldam a tecnologia. É o que nós chamamos aí de um processo de dialética, né? Um movimento de ida e de volta, né? Bom, avançando então, vamos trazer um pouco essa discussão da tecnologia e a educação. Na educação, a tecnologia possibilita um vasto campo, né? Um vasto campo de conexões e oportunidades a serem exploradas em benefício das comunidades, seja local ou escolar. Como? A partir do acesso a informações e a meios de comunicação, a projetos aí em cidades em que as escolas elas passam a fazer parte de um centro de referência, de acesso a tecnologias, a comunidades carentes que até então eram desprovidas de contato com tecnologias como computadores, tablets e assim também desprovidas de acesso a informações e conhecimento. Perfeito? Há também a importância, né, envolvendo aí o desenvolvimento de pesquisas e também de conhecer soluções que deram certo
e que podem ser adaptadas para uma certa realidade, é possível que nós tenhamos acesso, né, informações, experiências de lugares distantes que de outro modo nós não teríamos conhecimento. Aí, falando em conhecimento, né, as tecnologias propiciam a mediação do conhecimento sobre o mundo, ampliando, portanto, a compreensão da sociedade e da própria função social da escola dentro do seu contexto político, econômico, sociocultural. Perfeito? Bom, um outro ponto fundamental é que, por meio, né, das tecnologias, as ferramentas disponíveis aí de comunicação, nós aumentamos, nós desenvolvemos as relações, né, as relações de convivência, as relações pautadas aí nas comunicações, nas informações necessárias na troca do dia a dia, no contexto educacional. E isso tanto dentro como fora da escola. Tudo bem? Bom, avançando ainda em relação à educação e à tecnologia, nós vamos olhar agora rapidamente sobre a questão da gestão escolar, né? Primeiro ponto, nós podemos trazer aqui a própria ideia da emancipação do indivíduo, né, na condição de usuário da tecnologia. Esse é um ponto bastante interessante, né? Hoje, se você fazer uma leitura dos currículos de escolas públicas e privadas, nós vemos que há uma ênfase nas escolas privadas de já ensinarem os alunos a programação, né, dentro dos computadores. Ou seja, nós estamos falando de conseguir controlar, conhecer e desenvolver, né, a programação de uma ferramenta, de um software, por exemplo, de comandos da máquina. Essa visão é totalmente distinta, né, das escolas que simplesmente utilizam as tecnologias computacionais como uma forma de fazer uma atividade, né? Você acaba simplesmente executando, mas não entra no nível do conhecimento e da elaboração desse uso desse conhecimento. Muito bem, então, portanto, um dos trabalhos aí é fundamental a emancipação do indivíduo na condição de usuário da tecnologia. Um outro ponto é efetivar um processo de construção social mais democrático. Para a participação, nós precisamos de conhecimento. E o acesso de conhecimento é fundamental para o desenvolvimento da democracia, né, e da participação. Também a valorização da aprendizagem, né? Então, uma gestão escolar pensada em termos de uma inovação tecnológica tem que se preocupar na utilização aí, das tecnologias em relação à valorização dos ambientes de aprendizagem. Além disso, né, nós podemos pensar como as tecnologias elas colaboram para a promoção, né, do respeito à cultura local. E quando eu falo a cultura local, é a cultura local regional, é a cultura local dentro de um contexto de diversidade, né? Muitas vezes uma diversidade que vai marcar um certo contraditório do funcionamento escolar, que lida com uma série de conhecimentos, muitas vezes dispersos, muitas vezes contraditórios, mas que são capazes, né, de serem canalizados para criar uma perplexidade, que essa perplexidade, obviamente, tem que ser utilizada na busca da compreensão e na produção de conhecimento. Um segundo ponto seria colocar, aliás, outro ponto, né, não é mais o segundo, colocar as demandas sociais como origem e propósito da tecnologia, né? Então, um bom diagnóstico da realidade é sempre fundamental para a gente poder pensar como essa tecnologia ela pode estar contribuindo com a minha realidade social. Além disso, permitir, né, a apropriação da tecnologia pelos seus usuários. Isso tem bastante a ver com o primeiro ponto que eu já comentei, e também contribuir com a sustentabilidade, né, com projetos e ações que promovam a participação de modo contínuo, né? Também promover o acesso e a democratização do conhecimento, além de gerar
possibilidades de transformação social e uma multiplicidade de soluções. É isso, meus caros. Eu espero que essa aula introdutória, né, ela tenha dado aí um sentido que nós podemos aí retomar o nosso roteiro de atividades, que vocês aprofundem então os conhecimentos dessa semana. Um grande abraço e nos encontramos na próxima semana.